Olá, meus amigos, que a paz de nosso Senhor Jesus esteja com todos nós, que nós possamos sentir o amor de Jesus dentro do nosso coração, dentro daquilo que a gente faz no dia a dia, daquilo que a gente pensa, nossos atos, que nós possamos estar com Jesus diuturnamente, que nós possamos estar com Jesus eternamente. E vamos pedindo assim permissão ao Pai Maior para fazer mais um evangelho. Vamos dizendo: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o seu nome. Venha a nós o seu reino e seja feita a tua vontade, aqui na terra como no céu. E o pão nosso de cada dia nos dê hoje. Perdoa, Pai, as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos deixes, Pai, cairmos em tentações. E livra-nos de todo mal. Que, Pai, teu é o reino, poder, luz e glória para todo sempre. Que assim seja, graças a Deus e graças a nosso Senhor Jesus, que é o nosso guia, que Ele é o caminho, a verdade e a vida, e que nós vamos continuando caminhando com Ele. Graças a Deus. Boa noite a todos, bom dia, boa tarde, que eu tenho certeza que todos agora, ao assistirem esta reflexão, a gente vai estar, não importando o horário, porque estamos fazendo, através da tecnologia, os nossos trabalhos de reflexão dentro da doutrina espírita. E hoje eu gostaria de falar sobre um tema que é bastante propício ao momento que vivenciamos, que na realidade precisamos, o tema é oportunidade de recomeçar, e estamos passando exatamente por um momento primordial deste recomeçar, dessa nova oportunidade que estamos tendo. E dentro da doutrina espírita, que ela é a base da nossa doutrina, é a reencarnação, E nós sabemos que isso é muito polêmico no sentido geral das coisas, mas a gente precisa entender às vezes, Quando Jesus conversava com Nicodemos, ele nos mostrou um caminho que nos dá essa oportunidade de recomeçar, que é através da reencarnação. E esse é o primeiro princípio básico da nossa evolução, a reencarnação, Eu costumo dizer que nós somos seres divinos, Nascemos da essência, da centelha divina. E quando a gente lê André Luiz na Evolução em Dois Mundos, a gente vê como isso se processa. Viemos da centelha divina, chegamos ao mineral, ao vegetal, animal, aos elementares e depois na individualidade do espírito, que é onde iniciamos a nossa verdadeira tarefa de transformação, de recomeços. E a reencarnação é uma grande necessidade para que a gente faça essa transformação em nós mesmos. E como somos seres divinos, podemos com toda certeza iniciamos na pedra bruta, no mineral, já passamos para o vegetal e depois aos animais, e tudo isso é um processo de lapidação, isso é um processo evolutivo, Se a gente for entender o que diz ali na leitura do Evolução em Dois Mundos, a gente vê que o processo é lento, Mas todos esses processos que a gente vivencia têm vida, tem criação,
tem modificação. A própria natureza é uma prova da transformação. E quando nós olhamos a natureza com esses olhos, a gente vê que nada mais é uma oportunidade para nós, hoje, como seres humanos, a oportunidade da nossa transformação, da nossa visão de recomeço. Quando uma árvore é cortada, e um exemplo muito interessante é o eucalipto, que eles podam ele, que é uma árvore de reflorestamento. Quando você colhe ele, que ele está no ponto de uso, as próprias raízes daquele tronco principal se formam vários outros troncos. E isso é a própria natureza que faz. Isso é o recomeçar do eucalipto. Mas a gente olhando no nosso meio, a gente vai ver e falar, puxa vida, como eu posso recomeçar a cada oportunidade, que é uma reencarnação? Não é porque você reencarnou que você está recomeçando. Porque a vida é dinâmica, o espírito é eterno. Ele vivencia tanto no mundo material quanto no mundo espiritual, ele está trabalhando a sua própria evolução. Então, a dificuldade maior é mexer, né? A gente não vê aí falar, o cara tem um parafuso solto, né? Quem consegue apertar esses parafusos? Somos nós. É nós que precisamos trabalhar em nós mesmos e ir ajustando as nossas necessidades. E isso é fundamental para o recomeço. Não podemos recomeçar uma vida melhor se a gente não aparar as arestas que estão nos incomodando. Quando eu olho para uma pessoa e falo, nossa, não fui com a cara desse sujeito. O que eu estou fazendo naquela hora? Olhando no espelho. Por quê? Isso é uma prova contundente que você nunca viu ele, e isso já reflete essa reação, é porque algo está mostrando que você precisa observar melhor. A sua atitude, né, é que nem o orar e vigiar. Ora por você e vigia os outros? Não, é o contrário. Ora pelos outros que está à nossa volta e vigia as nossas atitudes. Então, você coloca o recomeçar no trilho adequado para você seguir em frente. E quando a gente fala esse trilho adequado, é exatamente as nossas atitudes. Isso é que é fundamental. Porque se temos a oportunidade, reencarnamos com a oportunidade de mudança, de transformação, não é em quem às vezes está encarnado ou quem vai reencarnar. É exatamente em nós mesmos. Então, isso é fundamental esclarecer em nós para ter essa capacidade de visualizar a nossa necessidade. Nós não precisamos visualizar a necessidade do vizinho. Mas podemos ajudar? Podemos interferir em alguma coisa? Interferência, não. Mas ajudar, quando necessário, é fundamental. A casa do vizinho está pegando fogo, você vai lá jogar gasolina ou jogar água? Né? Vai depender da sua atitude, de que forma você está usando a tua oportunidade para que haja essa fonte, grande fonte de renovação, de mudança, de transformação. Então, isso é fundamental no nosso trabalho. E quando a gente fala em trabalho na doutrina espírita, muitas vezes ir no centro a gente acha que é um trabalho, né? E na realidade não é. Na igreja, em qualquer lugar, certo? Porque o que vale na realidade em tudo isso, a ser um trabalho de renovação, de mudança, de recomeçar,
é a atitude. É como você está indo a algum lugar. Porque você pode ir em qualquer lugar com boas intenções, que ali você pode evoluir muito mais do que às vezes dentro da própria igreja, dentro do próprio centro, dentro do seu local de se espiritualizar. E a espiritualidade é amiga em todos os sentidos, certo? Dos dois lados, do bem e do mal, certo? Por quê? Porque você pode atrair o seu anjo de guarda, como pode atrair o seu obsessor. Porque nasce das suas intenções toda essa atração. E isso é fundamental em nós, para a nossa modificação. E a nossa oportunidade através da reencarnação é cada vez mais essencial. Por quê? Porque passamos por um momento delicado, que nos mostra que as coisas não estão indo bem. Se nós ajoelhar no chão agora e pedir para a pandemia ser extinta pelo Criador, é um absurdo a nossa inconsequência. Por quê? Não foi Ele que criou isso. Foram nossas atitudes que aproximou toda essa situação. E agora nós temos uma grande oportunidade de fazer essa transformação acontecer. E vai ser ajoelhando e pedindo? Pode até ser, pode ajudar. As orações ajudam muito, liberta, mas a gente tem que mudar o quê? Nossas atitudes. Porque se a gente olha, é muito fácil arrumar culpado. Nossa Senhora, falou, o governo não presta, fulano não presta, Beltrano não presta, ninguém presta, né? Mas você nunca se inclui naquilo que você está jogando pedra, né? A vidraça está lá e você jogando pedra, nunca está incluído, né? Mas quem é o culpado de tudo isso que está à nossa volta? Nossas escolhas. Nós é que usamos esse direito, né? Como nós dizemos, eu tenho direito de saber, né? Será que nós temos coragem de pedir na espiritualidade, na nossa reencarnação, qual é o meu direito nessa encarnação? Né? Ou qual é o meu dever de ir para essa encarnação mais consciente? Porque a partir do momento que você tem um direito, você também tem um dever muito grande de respeitar tudo aquilo que... E nós estamos numa fase moral tão baixa que nós não podemos exigir muito o nosso direito. Por quê? Em primeiro lugar, para exigir qualquer direito, a moral teria que estar um pouco mais elevada, muito mais consciente dessa situação que vivenciamos. E ela é toda a causa de tudo isso que está acontecendo. Nossa falta de respeito, nossa falta de consciência. Por quê? Como conseguimos um mundo melhor? Fazendo a melhor em nós. Porque nós não temos essa capacidade de atingir o todo sem iniciar a nossa reforma, a nossa reconstrução, o nosso recomeçar. E a grande oportunidade é isso, fazer a nossa lição de casa com consciência. Nós vamos ser perfeitos porque está fazendo isso? Jamais. A perfeição está muito distante de tudo isso que vivenciamos. Por que vivenciamos isso nessas condições? Porque ainda estamos em provas e expiações. Um mundo material muito arraigado em nós ainda. É muito mais fácil... Quer ver uma coisa tão boa? Ofereça uma recompensa para você descobrir alguma coisa, para você ver a quantidade de gente que começa a correr atrás. Mas agora, coloque uma responsabilidade na mão de alguém para ele transmitir isso aos outros.
É muito difícil você dar uma responsabilidade. É muito complicado. Mas se você oferecer uma recompensa, o cara até mata às vezes, faz a barbaridade que você quiser, porque tem uma recompensa material. Então isso interfere muito no nosso meio. E não é porque Deus está errado, é porque nós vivemos no mundo material ainda. E não nos desligamos dele. Isso está inserido no orgulho e no ego? Sim. Por quê? Porque competimos um com o outro e não vivemos, não nos interagimos como seres, como irmãos. Não, nós somos concorrentes. E enquanto nós for concorrente um do outro, nós ainda vamos ter muito que aprender para fazer essa transformação. A matéria é importante até certo ponto. Se nós olharmos dos ensinamentos do nosso mestre, que é nossa referência, ele fala: as aves não semeiam nem ceifam, no entanto, nosso Pai não as deixa ao relento, a qualquer situação. Então, quando a gente olha isso, a gente vê a grandeza de todo o conteúdo que a gente pode esclarecer, porque realmente você vê a natureza mostrando com tanta sabedoria como que um pássaro, olha um beija-flor que vai no néctar da flor, você põe uma florzinha lá, a aguinha numa florzinha em casa, o beija-flor vai lá tomar a aguinha, certo? E eles sabem que ali vai ter sempre esse alimento. E é uma pequena gota. Então, quando a gente olhar tudo isso com respeito, com consciência, a transformação que vai acontecer no nosso meio. Mas a principal é nossa, a nossa mudança. E quando eu falo Jesus, a referência plena em todos os sentidos, por quê? Porque Jesus exemplificou, ele não escreveu nada para nós, não. Quem escreveu, quem interpretou todas as palavras dele foram os seus seguidores mais próximos ali. Né? Como nós transmitimos isso, né? Se a gente fizer um laboratório de ideias, a gente vai contar uma frase para uma pessoa e ela vai passando. No laboratório de ideias tem 10, 15, 20 pessoas junto. Então, um passa para outro aquela primeira informação. No 20º, se você vai ver, nenhuma palavra e nenhum sentido daquilo que falou primeiro chegou até no 20º. Então, o que acontece? É nós. A responsabilidade é do último? Não. A responsabilidade é que nós usamos a nossa interpretação para transmitir aquilo que nós achamos que é. Mas na realidade, aquela informação, ela é objetiva, né? E isso acontece no nosso meio em todos os sentidos. Por isso a nossa escolha é fundamental. Não adianta eu pegar e criticar tudo aquilo que vem. Vamos falar uma coisa que é muito grande no nosso meio. A política. É a coisa mais simples do mundo de criticar. Mas tem político de carreira que faz 60, 70 anos que está lá na política. É ele que está errado? Ou é quem está escolhendo ele pelo mesmo motivo? Certo? Será que se ele tivesse tido um bom trabalho no primeiro mandato, ou ele foi perfeito na sua coisa? Ou será que ele só enganou e passou nos outros 4 anos e falou a mesma ladainha e você acreditou de novo? Será que é nós ou o interesse é muito maior? Nós precisamos enxergar isso em nós. Nós não podemos deixar que as coisas que acontecem à nossa volta
os culpados, nós encontramos os culpados. Não. Nós não encontramos o culpado lá do outro lado. Nós encontramos sim o culpado aqui. Aqui dentro de nós mesmos. E quando eu digo que nós somos seres divinos, o que nós precisamos fazer? Acender esse lado. E quem chama esse ser divino para se aflorar, se modificar? É a referência. O chamado de Jesus é pouco ouvido, mas às vezes a voz de um candidato é muito ouvida, porque o candidato está te oferecendo, né? É como a recompensa. Se você falar assim, olha, você tem que ir lá em tal lugar e falar a verdade para fulano de tal, certo? Isso é uma obrigação sua. Você vai lá e fala a verdade, né? Agora não, você tem que ir lá em tal lugar, né? Eu te dou uma quantia imensurável de dinheiro para você ir lá e matar fulano de tal. Qual é a que você escolhe com facilidade? Né? Em todas as situações nós temos duas alternativas, né? Se o cara chegar e pôr um revólver na tua cabeça e falar assim, olha, você vai matar o vizinho, ainda assim você tem uma alternativa. Fala, pode me matar, porque eu não vou fazer aquilo. Por quê? Mas qual é a nossa coragem de dizer isso? Né? Hoje eu estava lendo uma mensagem do Evangelho e a gente, na leitura, é uma pergunta, eu não me lembro agora o capítulo, mas é uma pergunta e ele fala assim: quando estamos em uma situação para salvar alguém da morte, e a gente fazer isso, e sabendo que a gente pode até ser morto, essa pessoa está cometendo suicídio? Aí a resposta é não. Só existe o suicídio quando você tem a intenção de interromper a sua vida terrena. Aí sim, mas se você fez aquilo espontaneamente para salvar o outro, né? E quem somos nós para achar que aquilo pode nos matar? Porque se nós formos com essa verdadeira intenção, pode acontecer de se salvar também. Por quê? A misericórdia divina vai estar atuando de acordo com a sua própria intenção. Ela vai estar presente naquilo que você estiver expondo. Então nós precisamos desta confiança. O chamado que nós estamos recebendo hoje, nesse momento, pensa, por que está acontecendo tudo isso desta forma? É uma oportunidade primordial da mudança, do recomeçar. Será que amanhã, né, nós vamos voltar ao normal? Né? Que normal? Que normal que nós precisamos agora, nesse momento? É mudar. É recomeçar de outra forma. Não é da forma como nós estamos pensando. E esse tempo de reflexão, esse tempo que nós precisamos para passar por isso, só depende de nós. Não depende de mais ninguém. Certo? Eu falo que o que chama lá em cima não erra o alvo. De forma alguma. Esquece que, se ele falar assim, ó, fulano de tal, não precisa estar doente, não precisa ter nada. Se chegou a sua vez, eu empresto a minha para qualquer um, não tem problema, né? Mas não é assim que funciona. Se fosse assim, era uma maravilha,
né? Eu fugia para o final da fila sempre, né? Às vezes não ia conseguir mais, porque a idade vai deixando você cada vez mais debilitado, mas com certeza entregaria. Mas nós temos, por exemplo, uma prova muito grande que não é assim que funciona. Então nós precisamos acreditar, confiar plenamente em tudo isso que está acontecendo, que é apenas mais uma lição fundamental para nós recomeçarmos uma vida melhor. Porque não é para pior, né? O pior já está aí, causou todo esse processo. Mas a gente precisa exatamente de confiar. Ter essa confiança, ter a esperança e saber exatamente que o que está acontecendo não é um castigo de Deus, e sim uma grande oportunidade de cada um de nós mudarmos o nosso curso. Voltarmos a sermos. Hoje se fala em Deus como uma coisa desconhecida. Parece que o Deus presente, o Criador, o Senhor da criação, né? Será que tem pessoas capazes de fazer tudo isso que a gente olha no horizonte, olhar o céu com as estrelas, olhar a lua, olhar o sol? Será que alguém tem essa pretensão de ser algo superior a toda essa criação? Não. Nós somos filhos desta criação. E, no entanto, precisamos o respeitar com toda a dignidade possível para a gente atingir níveis de excelência. Quem trabalha com a espiritualidade sabe o quanto ela mostra o caminho, o quanto é fundamental a riqueza de detalhes que nos é mostrado através do trabalho espiritual que é feito. Tem coisas que falam assim: isso não é possível de acontecer. E acontece. É o milagre? Não. É a atuação espontânea e intencional plena que você está usando. Por isso podemos dizer que somos seres divinos, mas não perfeitos. Ainda estamos na trajetória de recomeçar, de nos transformar. Né? E quando olhamos isso com clareza, a nossa referência é uma só: é Jesus. Por mais que ele esteja em qualquer, que eu acho que na grande maioria a referência maior sempre é Jesus, porque isso é história, isso não aconteceu como diz, fábula. Não é uma fábula, como a bruxa, os acontecimentos. Não, isso é uma história real. E quando você olha desde Moisés e todo esse processo, está dentro da história da nossa vivência. Já somos um pouquinho melhor. Já tivemos grandes oportunidades. E essa é mais uma que a gente está tendo de fazer essa mudança. E com tudo isso eu gostaria de dizer como isso é possível acontecer para encerrar a nossa reflexão. Como iniciamos essa transformação? Cada um de nós buscar o nosso melhor, né? Que não precisa ser um exagero de melhor, mas cada atitude ter um efeito positivo já é grande o passo que a gente dá. Se a gente tivesse isso entre irmãos que somos dentro de uma comunidade, toda a comunidade receberia esse benefício positivo da atitude de cada um de nós. Então, esse é o chamado que o nosso
mestre está pedindo, a nossa referência pede. Ele está nos chamando para despertar nessa consciência que tem um ditado popular que é com tanta sabedoria, e eu sempre cito um ditado popular porque eles têm uma sabedoria que eu não sei de onde que vem e que é perfeita, né? O pouco com Deus é muito e o muito sem Deus é nada. Então, se a gente tem um pouco, e esse pouco, mesmo que ele seja bem pequenininho, mas se ele está com a intenção, com aquele direcionamento de Deus, pode ter certeza que a luz vai ser muito maior. Vai ser muito grande esse trabalho. Pode aparentar pequeno, mas se ele vem destes ensinamentos que Jesus praticou, pode ter certeza que o resultado é muito positivo. E eu queria agradecer mais uma vez essa oportunidade que temos de estar aqui. Agradecer todos vocês, a casa, que nos oferece essa oportunidade. E que a gente tenha essa condição, sempre, de recomeçar. De mudarmos a nossa história a cada oportunidade que temos, a cada dia. O abrir de olhos de manhã é uma grande oportunidade de recomeçar. E que a gente possa fazer isso, porque tudo isso é a grande chamada do próprio Espiritismo. A reforma íntima que a gente precisa fazer constantemente. Ela é lenta? Com certeza. Porque nós não mudamos fácil. Não temos essa... Não é num botãozinho que liga e desliga. É exatamente na nossa consciência de seres humanos que somos infalíveis, né? Por quê? Porque às vezes o que enche os olhos, certo? Não chega no coração. E se enche o coração, pode ter certeza que os olhos vão ver muito mais. Agradeço muito e tenho a certeza que nós é que precisamos fazer a diferença. E o nós que eu digo é eu, você. Cada um fazer a diferença como pode fazer, com boas atitudes e boas intenções. Agora dizendo uma boa noite a todos, um bom dia, uma boa tarde, aqueles que assistirem, não importa o horário, mas que a gente tenha essa confiança nessa reflexão que a gente pode fazer no nosso dia a dia, a cada despertar. Muito obrigado.